Quando pensei no tema de hoje, pensei em trazer uma bússola como símbolo, como ilustração, porque saber a direção para onde andar e assim não andar em círculos. Certo homem que esteve muitos dias perdido na floresta contou que, em dado momento, ele ouviu sinos e barulhos de fábricas e pensou que esse som vinha da cidade mais próxima. Ele seguiu por algum tempo a direção dos sons, mas depois de estar bem perdido, ele entendeu que ele seguiu a um passarinho, um pássaro que imitava esses sons. Estamos no caminho para a eternidade. Muitos de vocês, muitos de nós, nos próximos 10, 20 anos, já terão entrado na eternidade. E você pode estar depositando a fé no som errado, numa imitação enganosa do som do Evangelho de Cristo. Como é que os homens fazem a leitura do mundo, o entendimento de Deus ou das forças espirituais? Com esta ilustração da bússola, quais são as bússolas utilizadas para se orientar nesta direção espiritual? A primeira é o senso comum. O senso comum é feito de crenças, superstições, ditos e regras populares. Muitos ditos populares podem revelar alguma sabedoria. Entretanto, o apóstolo disse: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, em 1 Timóteo 4:7. Há muitas pessoas que fazem dos ditos populares sua regra de fé. Veja um exemplo na seguinte afirmação: a voz do povo é a voz de Deus. Quando é que na história a voz do povo foi a voz de Deus? Por acaso naquela escolha entre Cristo e Barrabás, quem a multidão escolheu? A multidão escolheu errado, escolheu Barrabás. Quantas vezes as multidões se reúnem para apoiar um ditador, ou quantas vezes os votos nas urnas elegem aquele que vai destruir uma nação inteira? A história confirma que a voz do povo não é a voz de Deus. Essa crença popular é totalmente contrária a Deus. Na carta a Tito, no capítulo 1, verso 13 e 14, o apóstolo disse: repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Muitas religiões se alimentam de fábulas e mandamentos de homens. O próprio povo judeu trazia esses conceitos estranhos à fé do Antigo Testamento. Veja um exemplo da leitura do mundo pelo senso comum em João 7:27. Os judeus disseram sobre Jesus: todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Onde esses judeus aprenderam que quando o Cristo viesse, ninguém saberia de onde ele era, de onde ele seria? O Antigo Testamento dizia claramente que o Cristo viria da linhagem do rei Davi, nasceria na cidade de Belém, viveria na Galileia, e há centenas de outras profecias. Essas pessoas desprezaram a revelação profética e passaram a acreditar no senso comum. Quando uma pessoa despreza o conhecimento bíblico, ela não fica em posição neutra. Sempre vai seguir algum conceito comum, um dito popular. Aquelas pessoas estavam diante do Cristo e não o reconheceram. Deus está muito perto de ti e fala ao teu coração. Busque o conhecimento dele e de sua vontade. Deus tem se manifestado a você, não ignore nem deixe para amanhã. Use a sua palavra para se orientar na sua direção. Outra bússola ou forma de explicar o mundo são as filosofias. O amor pelo conhecimento não é garantia de alcançar o verdadeiro conhecimento. Entre os filósofos haviam os que negavam a Deus e os que afirmavam a sua existência. Veja comigo quando o apóstolo escreve em Atos capítulo 17, verso 28, que ele citou o texto dos filósofos da sua época que falaram sobre Deus. E disseram: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. A filosofia, por mais que expresse muita sabedoria humana, poderá ser apenas uma ilusão da mente, um delírio dos pensadores sem Deus, pois o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Provérbios capítulo 1, verso 7. A ciência também como uma bússola. Muitas pessoas colocam sua fé na ciência. E não podemos negar que a ciência moderna alcançou um desenvolvimento extraordinário. Entretanto, não melhorou a condição moral e espiritual do ser humano. O mundo está prestes a ser destruído pelas modernas tecnologias.
Você que confia na ciência como se ela tivesse a resposta para os problemas na sociedade, veja que a mesma ciência que descobriu o tratamento para muitas doenças mortais também fabricou muitos mísseis e armas sofisticadas que estão matando milhões de pessoas no mundo. É preciso identificar e separar entre a verdadeira ciência e a falsa ciência. Entre as chamadas ciências, há também as ciências ocultas, que seria toda forma de ocultismo. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 10, o Senhor proíbe essas práticas. Ele diz: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho, a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Uma outra área da chamada ciência é a especulação teosófica. Eu não vou explicar esse termo, você deverá pesquisar sobre isso. O que posso dizer aqui que é o sincretismo, ou seja, a mistura de conceitos religiosos de várias crenças que dá origem a uma sabedoria muito distante de Deus. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 20, o apóstolo respondeu ou recomendou que Timóteo tivesse cuidado com a especulação teosófica. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsa chamada ciência. A fé bíblica neste versículo é chamada de bom depósito, e Timóteo deveria guardar e ter horror às oposições da falsa chamada ciência. A falsa ciência não se submete ao conhecimento adquirido pelo experimento científico e faz afirmações fundamentadas nas paixões e desejos do ser humano, sem considerar os valores fundamentais da vida. Um exemplo prático da falsa ciência é quando as pessoas abandonam o conhecimento da biologia, da medicina, para satisfazer seus desejos e paixões, ou seja, desprezam todo o conhecimento científico para o cuidado ou bom cuidado do corpo humano e se entregam a paixões destruidoras, contrárias à natureza. Substituem o verdadeiro conhecimento científico por ideologias que destroem a célula-mãe da sociedade e separam as pessoas do soberano Criador. Aquele que tem sua fé fundamentada na palavra de Deus deve ter horror à falsa ciência. Já vimos os modelos de leitura do mundo, o senso comum, a filosofia, ciências. Vejamos outra forma de leitura do mundo, também a bússola chamada religião. O apóstolo fala da sua experiência religiosa em Atos 26, 5. Ele diz: sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da religião, vivi fariseu. Era um reconhecido e respeitado religioso, mas em nome dessa seita ele matava os cristãos, até o dia em que ele encontrou o Cristo ressurreto, e sua visão de Deus e do mundo foi radicalmente mudada. No decorrer dos anos, a máscara religiosa vem caindo e as pessoas podem reconhecer que essa bússola as conduz para o abismo. É necessário se voltar para a fonte, a palavra de Deus, e obedecer ao seu ensino. Neste vídeo apresentamos a fé e a visão de mundo. Se quiser ter certeza que está no caminho para a eternidade com Deus, precisa examinar o livro de Deus e não somente ouvir o que os sábios deste mundo dizem, pois a verdadeira sabedoria começa com o temor do Senhor. Se desejar conhecer mais sobre esse tema, deixe tuas perguntas nos comentários deste vídeo. Faça a tua própria busca na fonte divina e, se precisar, estaremos prontos a te ajudar nesta caminhada para a eternidade. Agradecemos a todos vocês que nos acompanham na Rota 90 Graus e partilham os vídeos aqui. Muito obrigado a todos.